Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor André. Esse canal que vocês estão assistindo é o canal Estudo Popular. E a aula que nós vamos ter hoje é uma aula sobre cinética química. Bacana? Depois da vinheta eu explico para vocês. Bom, agora eu deixei disponível aqui essa apostila. Essa apostila, que na verdade é um materialzinho, né? Depois ela vai acabar virando uma apostila. É a apostila que eu montei para a escola na qual eu leciono, né? Então essa aqui vai ter a capa, né? É uma escola estadual. Vai ter aqui o logo do nosso canal. E depois, deixa eu ampliar aqui, ele vem seguindo o conteúdo. Bacana? Então tem aqui o sumário. Na hora que vocês forem para o conteúdo, vai estar aqui, ó, cinética química, que é o tema. Essa aula que vocês estão assistindo agora, ela vai estar disponível aqui nesse link. Esse link, por enquanto, é o link do nosso canal. E aqui dá para fazer a leitura do code e também assistir a aula. Então, assistiu a aula, dá uma olhadinha no conteúdo, verifica os exemplos e responde os exercícios. É assim que funciona essa sequência aí. Beleza? Então, eu vou explicando para vocês. O que é a cinética química? A cinética química é o estudo das reações químicas e da velocidade dessas reações, né? Então, quando tem uma reação química que acontece no nosso dia a dia, os fenômenos químicos que ocorrem, eles podem ocorrer com velocidades diversas. Eles podem ser uma velocidade, pode ser rápido, pode ser instantânea, essa reação química, ela pode ser intermediária, né? E ela pode ser lenta. Um exemplo de reação rápida, a grande maioria delas, são as combustões. Então, o que é combustão? Combustão é queima. Então, na hora que você queima um palito de fósforo, na hora que você queima um pouco de álcool, gasolina, a reação acontece imediatamente, instantaneamente. Então, é uma reação rápida. No caso das reações intermediárias, por exemplo, nós temos a digestão, a própria digestão. Quando você come um alimento, ele demora um certo tempo para acontecer e aí vão quebrando as moléculas e você depois absorve esses nutrientes. E em relação às reações lentas, um belo exemplo é a formação do petróleo ou até mesmo a formação de alguns minerais, né, de alguns materiais, demora um certo tempo. Então aqui nós temos, eu coloquei vários exemplos aqui, formação de rochas, né, demora milhões de anos, muito lento, a queima do palito de fósforo é rápido, e aí a cinética química ela vai estudar isso daí. Dentro da cinética química eu consigo calcular a velocidade dessas reações, a média delas. Como que eu calculo a velocidade média? É a mesma coisa que você calcula a velocidade média de um carro, por exemplo. Só que o carro você vai pegar o espaço, né, que ele percorreu, dividido pelo tempo. Aqui nós pegamos a quantidade dos participantes, né, de quem está envolvido na reação. Exemplo, se for em mol por litro, eu vou ver a variação da concentração desses reagentes. Se tiver em gramas, se o exercício passar em gramas, você verifica a quantidade de gramas ou pode estar em mols. Como que é feito isso? Ele pode dar o valor direto para você ou ele pode dar uma tabela dando vários valores. Então, se ele fizer isso, você acha a variação. Pega o final menos o inicial, seja ele qual for. A massa final menos a inicial e aí vai indo. E o tempo, tem exercício que ele já dá o tempo para você. Durou meia hora, durou 2 horas, né? Ou às vezes ele pode dar lá uma tabela e você faz sempre o tempo final menos inicial. Bacana? Vamos para o exemplo aqui. Esse exemplo, só explicando, esses risquinhos que estão aqui do lado aqui da fórmula significa módulo. Então, na hora que você fizer o cálculo, possivelmente alguns cálculos vão dar negativo. E o módulo, ele impede que esse valor fique negativo no final. Vamos lá. Então tem uma reação aqui. É esse cara aqui, ó, o acetileno, que é um reagente. Ele vai se transformar no benzeno. Tá vendo? Quem vem antes é reagente, quem vem depois ele vai ser o produto, reagente e produto. Então esse cara aqui, que é o reagente, o que eu vou fazer com ele? Eu consigo, ó, aqui o reagente, tá vendo? E do outro lado o produto. Então esse cara vai se transformar nesse. Como que eu vou fazer o processo? Eu vou verificar o número de mols dele. Então o número de mols dele vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque ele é reagente. Como ele é reagente, ele vai diminuindo. Era 3,5, 2,7, 2, 1, 0,9. Então aqui a reação está diminuindo. E o tempo vai aumentando, porque a reação começou em 0, 1, 2, 3 e 4 minutos. Então é mol por minuto.
Essa é a unidade que nós vamos ter no final. Vamos lá. Em 4 minutos, ele começou a partir do quê? Ele começou a partir do zero, né? Então, a gente vai de 0 até 4 minutos. Então, vamos lá. 0. Qual que era a quantidade em 0? A quantidade em 0 era 3,5. Então, tá aqui, ó. Vou pegar aqui e eu verifico essa quantidade que tem aqui, né? E em 4 minutos eram quanto? Eram 0,9. Diminuiu. Então, o que eu faço? Eu pego o último, que é 0,9, tá aqui, ó, 0,9, menos o começo, que era 3,5. Então, é sempre o último menos o primeiro. Sempre assim. Dividido pelo último, o tempo final. Qual que é o tempo final? 4. Menos o tempo inicial, que é 0. 4 menos 0. Depois nós vamos mudar algumas estratégias aqui no nosso canal. Por enquanto, eu vou utilizar a calculadora, mas eu prefiro fazer o cálculo à mão. Então, eu vou abrir aqui a calculadora e depois, futuramente, nós com certeza trabalharemos o cálculo à mão, tá bom? Deixa eu colocar a calculadora aí para vocês conseguirem visualizar. Tá aí, ó. Bom, vamos lá. Então, para eu fazer o cálculo, como que eu faço aí? Eu vou pegar o final, que é 0,9, 0,9, menos a quantidade inicial. Qual que é a quantidade inicial? 3,5, menos 3,5, menos, vou deletar aqui o menos, 3,5. Quanto que deu aí? Deu 2,6. Então, essa quantidade está lá, ó. Você já conseguiu visualizar. E 4 menos 0 é 4. Então, depois que eu achei o resultado da subtração, eu vou dividir isso aqui por 4. Quanto que deu o resultado? 0,65 negativo. Professor, por que a resposta você colocou positivo ali? Por conta do módulo. Então, como ele está em módulo aqui, ó, então esse valor no final, ele vai ficar o quê? Positivo. Tranquilo? Então, vai ser 0,65 positivo. Essa é a velocidade média dessa reação. Olha a B. Vamos para B ali. É para você fazer o cálculo da velocidade entre 1 e 2 minutos. Vamos lá. Entre 1 e 2 minutos. Quando o tempo for 1, a concentração vai ser quanto? 2, a quantidade em mols, né? 2,7. E em 2 minutos? Em 2 minutos vai ser 2. Né? Vai diminuir. Então eu vou pegar o final menos o inicial. Quanto que é o final? O final é 2. Tá aqui, ó, final 2, que é em 2 minutos. E o inicial é 2,7, que é em 1 minuto. Então eu pego o de cima, esse menos esse, dividido pelo de baixo. Qual que é o de baixo? 2 minutos menos 1, que é o tempo final menos o inicial. Na hora que eu fizer a subtração ali, vamos fazer aqui, ó. Na hora que eu pegar o valor final, que é 2, e subtrair 2,7, vai dar 0,7 negativo. Tá bom? Só que, e aí quando eu pegar o 2 menos 1 vai dar 1. E na hora que eu dividir isso aqui por 1, vai dar 0,7 negativos. Né? Então, por que ele ficou positivo? Porque está em módulo. Então, só para vocês verificarem aí a velocidade média nesse intervalo de tempo da reação, basicamente é isso. Então, depois que eu expliquei esse exercício aqui, A e B, né, esses dois exemplos, aí vocês farão os exercícios aqui embaixo. Então, a primeira coisa, eu tenho uma reação aqui de decomposição do calcário e você vai calcular a velocidade média nos primeiros 20 minutos. Como que você vai fazer isso aí? Vai pegar aqui, ó, primeiros 20 minutos, tá aqui, ó, quando o tempo era 0, a concentração é 0. Sempre assim, ó. Quando o tempo for 20 minutos, qual que vai ser a quantidade aqui, ó? 35. Tá bom? Então, como que você vai fazer? Vai pegar esse, que é 35 menos 0, né? Dividido por 20 menos 0. E aí chega no resultado. Como que vai funcionar aí? Os gabaritos vão estar aqui, ó. Então, na hora que eu já deixo, porque o aluno já entendeu o exemplo, na hora que ele faz, ele chega nos gabaritos, tá tudo ok. Beleza? Outra coisa que nós temos é alguns exercícios, vocês vão ver aqui ao lado, a resolução. Eu já vou deixar a resolução pronta para vocês conferirem. Tá? Mas com o gabarito, o aluno consegue chegar. Quem for meu aluno, de repente tem alguma dificuldade, também vocês podem entrar em contato pelos canais que nós vamos conversando aí ao longo dessas atividades. Bacana? Vamos dar continuidade aí. Então, façam os dois exercícios aqui e
quem for meu aluno deixa no caderno e aí possivelmente depois nós vamos verificar. O restante seria interessante vocês fazerem para fixar essa aprendizagem. Bacana? Bom, aí o próximo tópico, que aqui é na página 5, vai falar sobre as condições para que essa reação química ela aconteça. Quais as condições para ela acontecer? A primeira coisa que nós temos que ter é que os reagentes eles têm que ter uma afinidade química, né? Eles têm que interagir entre si. Senão, isso não acontece. Então, a natureza dos reagentes elas são extremamente importantes para que a reação aconteça. Ó, esse cara aqui gosta do outro, então vai ter uma reação química e vai acontecer. Depois, essa reação química tem que ter uma energia suficiente para que ela aconteça. A gente chama de energia de ativação. Aí você fala assim, pô André, eu quero colocar alguma coisa para queimar. Eu quero colocar ali o álcool para queimar. Por que quando eu tenho aqui um pouco de álcool e tem o oxigênio aqui fora, por que não pega fogo logo de cara? Porque eu preciso de uma energia para que isso aconteça, né? Outro exemplo, você tem lá, teve muito caso aí das queimadas aí, que as queimadas elas podem ser criminosas, mas também elas podem acontecer um tempo muito seco. Por quê? Tem madeira ali, tem palha, tem uns pedacinhos de madeira. Para pegar fogo eu teria que esquentar ou de repente jogar algumas faíscas. Isso não acontece naturalmente. Eu preciso de energia para isso acontecer. Então, de repente, num dia muito quente, ele produz uma energia suficiente para a queima começar. Bacana? Outra coisa que você precisa para a reação acontecer, que as moléculas elas se choquem uma com as outras. A gente chama aí de teoria das colisões. E tem que ser colisões efetivas. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui. Ó. Então, as moléculas, olha aqui, quem vem antes? Quem vem antes vão ser os reagentes. Então, aqui eu tenho um reagente AB e vai reagir com o reagente XY. É um exemplo que eu coloquei aqui. Beleza? Essa ligação do AB, olha aqui embaixo, vocês vão ver a ideia. O A vai estar ligado com o B, mais o X ligado com o Y. Quando chega no complexo ativo, ou complexo ativado, que é aqui em cima, ó, nesse exemplo, os reagentes, essas moléculas do AB vai estar se chocando com as moléculas do XB. Eles vão conseguir chegar nesse caminho aqui, nessa energia. Na hora que eles alcançarem essa energia, essa ligação vai quebrar do A com B e do X com Y. E aí ocorre uma nova ligação. O A vai se ligar ao X e o Y vai se ligar ao B. E aí vão formar os produtos. Então quem está antes da seta vão ser os reagentes, né? E depois da seta vão ser os produtos. Para que isso aconteça, as moléculas têm que colidir, têm que bater uma nas outras para acontecer esse processo aqui. Ó. Então você vai ter os reagentes antes se transformando em produto. Eles precisam de uma quantidade de energia para isso acontecer, que a gente chama de energia de ativação. E esses gráficos aqui, vocês vão ver muito aí em vestibular, principalmente no Enem. Tá? Então isso aqui é muito importante saber essa energia necessária para a reação acontecer. Outra coisa é essa questão do ΔH. E o pessoal que teve aula comigo no segundo ano, eu já expliquei sobre reações ΔH negativo, reações exotérmicas, que liberam calor, e essas reações aqui com ΔH positivo são endotérmicas. A única coisa que o gráfico muda é que aqui o reagente fica em cima e aqui o reagente fica embaixo. É a quantidade de energia do reagente e produto. Mas isso aí a gente explica numa próxima aula. Bacana? Mas já vão se familiarizando com essa representação gráfica. Outros fatores que alteram a velocidade, existem vários, e alguns nós utilizamos no nosso dia a dia. Olha que coisa. Então, o primeiro fator que nós temos é a temperatura. Né? Então, a temperatura, ela influencia em qual sentido? Aí eu vou fazer aqui, eu vou colocar um material aqui, já vou colocar mais um material para a gente conseguir discutir ali. Então, quais fatores que interferem numa reação química? Vou colocar aqui para vocês e depois nós vamos discutindo lá no material. O primeiro fator é a temperatura. Né? Então a temperatura é o primeiro fator que nós temos ali nessas reações. Quando tem uma reação química, a temperatura, na hora que eu vou esquentando alguma coisa, as moléculas começam a se agitar. Né? O pessoal lá, vamos lembrar lá da aula de física do segundo ano, aumenta a quantidade a temperatura, né? Ao aumentar a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas. Se as moléculas ficam mais agitadas, as moléculas vão se chocar umas com as outras. Eu vou ter mais choques, eu vou ter mais colisões. Então essas colisões vão permitir que a reação aconteça mais rápido. Então quando a temperatura for maior, ela acontece mais rápido. Quando a temperatura for menor, ela demora mais para acontecer. Um exemplo disso
nós utilizamos lá o próprio alimento. Quando você coloca algo no congelador, você está diminuindo a cinética das moléculas e ele acaba estragando mais lentamente. Você diminui o processo de decomposição daquele alimento. Bacana? Então a temperatura é importante por conta disso. Superfície de contato. O que é superfície de contato? Superfície de contato são as partes desses reagentes que vão entrar em contato um com o outro. Então, se você tem um reagente muito grande, vamos colocar o exemplo aí, esse exemplo do efervescente. Então, se você tem um tablete, a água só vai conseguir interagir pela parte de fora do tablete. Então ele vai interagir só pela parte de fora do tablete. Se você quebrar ele em pedacinhos, esses pedacinhos vão conseguir interagir mais facilmente, vão ter mais áreas interagindo com a água. Então a reação acontece muito mais rápido, né? Então nesse caso aí, quanto mais quebradinho for, mais rápido será a reação e maior vai ser a superfície que vai entrar em contato entre um e outro, tá bom? Então parece até um pouco contraditório, mas quanto mais quebrado, maior a superfície de contato. Beleza? Quanto menor o tamanho. Quanto menor o tamanho, maior a superfície de contato. Pressão. Outro fator. Quando eu aumento a pressão sobre um sistema, na hora que eu pressiono esse sistema, o que eu estou fazendo? Eu estou comprimindo as moléculas. Eu estou forçando com que essas moléculas fiquem mais próximas das outras. Então, na hora que eu aproximo essas moléculas, elas vão ficar confinadas num volume menor. Nesse caso, elas vão se chocar mais e a reação vai acontecer mais rápida. Esse é o fator da pressão. Concentração. O que é concentração? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você pega uma água com sal, pega uma água, um copinho com água, um copo cheio d'água, e você coloca meia espátula de sal. Aí você tem uma concentração, beleza? Se você colocar 2 espátulas de sal, ele vai ficando mais concentrado, ou seja, essas bolinhas que vocês estão vendo, quer dizer que você vai ter mais moléculas de sal. Se você colocar 3 espátulas, vai ter mais moléculas ainda. Então, quanto mais sal você colocar ali dentro, mais concentrada será aquela solução, beleza? Então, se eu coloco mais moléculas, eu vou ter mais moléculas dentro de um recipiente que vai chocar com as outras e a reação vai acontecer mais rápido. Então, quanto mais concentrado for, mais rápida vai ser a reação química. Quanto mais diluído, quanto menos moléculas tiverem, ó, exemplo 1, tem pouquíssimas moléculas. Na hora que começar uma a bater com a outra, vai demorar para acontecer essa reação química. Se eu coloco um monte de moléculas dentro do recipiente, aí o negócio acontece melhor, tá? A gente fala aí a teoria do caos, né? Concentração é esse fator. Presença da luz. Algumas reações, como por exemplo a fotossíntese, ela só acontece na presença da luz. Tem algumas reações que precisam absorver essa energia luminosa para acontecer, né? Por exemplo, aí nós podemos colocar alguns filmes fotográficos também em presença da luz eles se decompõem. Outro exemplo é a água oxigenada. Se vocês olharem a água oxigenada, ela não é vendida em frasco incolor. Ela é vendida em frasco opaco ou branco. Porque se ela entrar em contato com a luz, na hora que você for usá-la, ela não terá mais função. Catalisador. O que é um catalisador? Eu coloquei o exemplo do catalisador do carro aqui. O catalisador dos carros é um emaranhado de metais que vão entrar alguns gases poluentes dentro dele. Aí ele vai proporcionar reação química e esses reagentes vão sair como gases não tóxicos. É um poluente tóxico e ele vai tentar transformar num poluente não tóxico ou em alguma substância não tóxica, né? Qual que é bacana de explicar o porquê que isso é catalisador? Porque o catalisador, ele tem gente que fala que ele não participa do processo, né? Mas tem alguns teóricos que falam que ele participa do processo dessa reação, mas ele não é reagente, ele não é consumido. Tem algumas pessoas que falam simplesmente que ele não participa da reação química, beleza? Então ele pode até participar do processo da reação química, mas ele não é consumido, ele não é um reagente. Então aí você tem um belo exemplo dessas moléculas, por exemplo, dos gases que entram no catalisador e elas vão sair somente modificadas. Os metais que fazem parte do catalisador não muda a composição química daqueles reagentes. Outro belo exemplo é a batata. A batata acontece a mesma reação que acontece quando a água oxigenada entra em contato com o nosso sangue. Quando você joga um pouquinho de água oxigenada no sangue,
O nosso sangue tem um catalisador, chamado catálise, e na hora que a água oxigenada entra em contato com ele, se decompõe rapidinho, libera aquelas bolinhas. Então, ela acelera o processo, né? Então, o catalisador ele vai diminuir a energia de ativação e vai fazer a reação ficar mais rápida. É isso que é um catalisador, tá bom? E aí, nós vamos voltar para a nossa apostila aqui. Deixa eu finalizar aqui, vou voltar para a nossa apostila. Então, na nossa apostila aqui, deixa eu colocar para vocês. Na nossa apostila aqui, tem todos os tópicos. Ó. A temperatura, olha as moléculas ficando agitadas aqui, na hora que eu esquento, a reação acontece mais rápido. Ó. Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação química. Superfície de contato. Se eu tenho uma coisa muito grande, se eu quebrar ela em pedacinhos menores, eu vou ter mais áreas para entrar em contato o líquido. Ó. O líquido consegue passar pelo meio aqui, interagir pela área, pela parte de dentro aqui. Então aqui eu tenho mais área, mais área, mais área, tudo aqui dentro. Então, quanto a partir desse lado, eu estou só interagindo pelo lado de fora. E aqui, no segundo exemplo, eu consigo interagir pelo meio. Aqui eu coloquei um exemplo de quanto seria os lados ali, né? Quando você vai quebrando, como que aumenta a área superficial. Tá bom? Quanto menor o tamanho da partícula, maior será a superfície de contato e mais rápida será a reação química. Esse é o resuminho ali. O exemplo disso aqui, ó, a carne. Quando você come algo, você tem que mastigar bem para você digerir mais rapidamente. Para queimar alguma coisa, é interessante você quebrar. Vai fazer um churrasco lá, vou preparar lá, vou assar uma carne. Como que a gente faz? A gente quebra o carvão para ser mais rápida a queima. Os gravetos também. É mais fácil você queimar gravetos do que você queimar um tronco. Né? O exemplo da pressão. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, aumento o número de colisões e a reação vai ser mais rápida. Concentração. Quanto mais concentrado tiver uma solução, maior o número de moléculas, mais rápida vai ser. Beleza? Aqui, ó. Aumento a concentração dos reagentes, aumento do número de moléculas dos reagentes, aumento do número de colisões eficazes e a reação vai ser mais rápida. Resuminho aí. Presença de luz, né? Vocês viram lá. E o catalisador aqui, ó. Olha o que o catalisador vai fazer. Então imagine que ele vai diminuir a energia de ativação. Tá vendo aquele caminho da reação química? O complexo ativado? Aqui o complexo ativado ele é maior. Tá vendo? Então aqui ele vai diminuir a energia de ativação. Ó. Ele vai diminuir. Então a reação vai acontecer mais rápido. Eu faço uma brincadeira com o pessoal sobre esse conteúdo, que é como se fosse uma balada, sabe? Tem um rapaz lá que está afim de uma menina, né? Uma pessoa está afim da outra, e de repente aquela pessoa está com vergonha de chegar e conversar. Né? Se de repente tem um amigo ali que é um catalisador, que agiliza o negócio, né? Chegou, fulano de tal ali está te olhando, acho que está interessado em você. Então o processo acontece muito mais rápido. E esse caminho aqui, que ia ser muito demorado, vai ser mais rápido. Tá? E o interessante é que ao término, né, se a reação acontecer, esse catalisador ele acaba saindo para não ser vela, né? Não pode ficar como vela ali. Então o catalisador no final ele é retirado e a reação ela conclui. Bacana? Então uma piadinha à parte, é só para vocês entenderem como funciona. E tem os inibidores. Os inibidores nós temos lá, ele faz o processo contrário dos catalisadores. Ele deixa o processo mais lento. Então existe também os inibidores. Beleza? Vamos por isso aí, vamos por exemplo, e aí depois nós vamos tentar desenvolver. Então, um aluno da escola Ruth Cabral, com auxílio do professor, resolveu reagir o ácido clorídrico com o zinco. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou o ácido clorídrico e desenvolveu no zinco. Dissolveu ali para reagir, né? Na reação 1, o zinco estava inteiro. A temperatura estava 25 graus Celsius. E o ácido que vai atacar, olha aqui o desenho aqui, ó. O ácido que vai atacar o metal estava 2 mol por litro. Na reação 2, o zinco estava pulverizado, ele estava quebrado, estava em menor pedaço. Estava 50 graus Celsius e 6 mol por litro. Aí vem a pergunta, qual será a reação mais rápida? Qual será a reação mais rápida? Explique. Aí você vai colocar assim, a reação mais rápida será a 2, pois o zinco está pulverizado, né? Depois só mudar aqui, eu vou retirar, vou editar. Ou seja, maior superfície de contato. Ele também vai ter maior temperatura, né?
maior temperatura, que aumentará a cinética molecular, e maior concentração dos reagentes, aumentando o número de colisões entre as moléculas. Então, na hora que ele vai estar aqui, são 3 fatores, ó: superfície de contato, temperatura e concentração. Todos esses fatores aqui, ó, estão favorecendo com que ela seja mais rápida. E qual que vai ser a mais lenta? A mais lenta será a 1, né? O zinco vai estar inteiro, irá diminuir a superfície de contato, dificultando a solução, e a reação vai ser mais lenta porque a concentração, o número de moléculas também é menor. Bacana? E aí vocês vão para os exercícios. Ó. Vocês vão fazer o exercício 1, exercício 2, o 3 e aí vai indo até o exercício 6. Passam no caderno e depois eu vou ver com vocês como vocês vão entregar essas atividades. E quem não for meu aluno, desenvolva aí para você desenvolver, trabalhar mais o conhecimento. E eu já fiz uma correção aqui, ó. Eu corrigi o exercício 1 e o 2. Aqui está o link, na hora que vocês clicarem aqui já vai direto para o YouTube com a gravação, né, dessa correção. Ou vocês podem fazer a leitura do code e já vai direto para a correção do exercício. Beleza? Olha que coisa aqui. Uma coisa que eu acho muito interessante é que eu acho legal que o aluno trabalhe o vestibular. Isso aqui eu coloquei mesmo só para o aluno entender que o que nós estamos passando não está fora do que cai no Enem. Então, eu comecei desde o Enem 99, né? Depois tem um exercício do Enem de 2010 e depois um exercício do Enem de 2018. Então, todos os exercícios aí tem os gabaritos e aqui no finalzinho eu coloquei algumas resoluções de professor do YouTube mesmo, referenciei aqui para vocês assistirem e conseguir desenvolver o exercício. Tá? Aí vem as referências, depois só vou arrumar os espaços ali, vou corrigir algumas coisas e vem os anexos. No anexo aqui, nós temos o vídeo, aquele vídeo do Centro de Mídias, que a professora ela gravou para vocês sobre esse tema, e a partir do tema do Centro de Mídia, né, do estudo aí que o pessoal está desenvolvendo sobre cinética química, da Secretaria do Estado de São Paulo, eu montei esse material para nós aprimorarmos o nosso conhecimento. Beleza? Então, basicamente é isso. Bom, eu espero ter ajudado, espero que vocês gostem desse material, é um material diferente, é todo orientado, é todo roteirado, bacana. Se esse material te ajudar, compartilha com seus amigos aí, compartilha o nosso canal e vamos conversando para melhorar cada vez mais as nossas aulas. Bacana? Bom estudo a todos e saúde a todos. Abraço, até mais.